Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o sistema muscular. Bora lá então comentar sobre este sistema. Cada um dos músculos do corpo humano possui um nervo motor, que conduz os impulsos elétricos do sistema nervoso, ou seja, que são controlados e coordenados pelo cérebro, gerando então a contração muscular. Nossos músculos nunca se relaxam totalmente, permanecendo em tensão parcial, através do tônus muscular. Então, assim, o que é tônus muscular? O tônus muscular é o que vai realizar essa ligação do sistema nervoso com o músculo, certo? Então, aí que a gente é dominado, então, como tônus muscular. Então, assim, pessoal, só que como que vai acontecer o movimento em relação ao tônus muscular? Então, o tônus muscular, como eu comentei já, é o estado que o sistema muscular vai apresentar de contração, mesmo em relaxamento. Por exemplo, quando a gente está de pé, a gente também realiza alguns músculos estão contraídos, né? Então, isso seria o tônus muscular, tá? Um exemplo. Então, assim, o sistema muscular, para que haja o movimento, ele precisa se ligar ao sistema nervoso, através da medula espinhal. Então, a medula espinhal, ela vai gerar o comando motor para o músculo, tá? Então, a medula espinhal vai gerar esse comando motor. E esse comando motor que está relacionado com o tônus, certo? Então, tônus muscular, ele tem relação com o comando motor do neurônio em relação ao músculo, ou seja, motoneurônio, tá? Que é um neurônio que é responsável pela parte motora. Então, tem essa conexão entre o sistema nervoso e o sistema muscular para gerar o movimento através do motoneurônio, tá? Então, o motoneurônio, ele vai fazer o quê? A sinapse, como vocês podem ver aqui, com a fibra muscular, que é o processo de inervação, tá? Então, aqui são todos os nervos que se ligam com a medula espinhal nas fibras musculares. E cada uma dessas ligações é denominada, então, como unidade motora. Então, unidade motora é o motoneurônio, ou seja, ó, aqui nós temos três unidades motoras. Então, tem três motoneurônios que vão fazer essa ligação do sistema nervoso, do comando de movimento, né, para o sistema muscular, certo? Os motoneurônios. Lembrando que o número de fibras musculares, né, sempre vai ser maior em relação ao número de neurônio. Então, um neurônio, ele vai enviar esse comando motor para várias fibras musculares, e não uma só, tá? Então, cada um desses motoneurônios vai enviar comando de movimento para mais de uma fibra muscular, beleza? Então, esse comando é chamado de tônus, certo? Então, o tônus muscular é o resultado da atividade do sistema nervoso central que envia impulsos elétricos para os músculos, estimulando-os a se contrair ou relaxar. Lembrando que essa contração ou relaxamento é de forma involuntária. Então, a gente não precisa estar realizando o comando, né, voluntário, ou seja, a partir da nossa própria vontade, para que ocorra o tônus muscular. Então, o tônus muscular ocorre de forma involuntária, uma contração involuntária, né? Ou seja, tensão involuntária, certo? Então, a tensão involuntária é uma contração involuntária que ocorre, uma rigidez muscular em estado de repouso. A partir deste comando, ou seja, do tônus muscular, os músculos então são classificados em músculos voluntários e involuntários, tá? Lembrando que o tônus muscular, ele está relacionado então com o sistema nervoso. Então, é relacionado com o sistema nervoso e de uma forma que a gente não precise estar lembrando de executar esses movimentos. Então, são movimentos de tensão muscular que ocorrem mesmo em estado de repouso. O que que são os músculos voluntários?
Músculos voluntários são os músculos que contraem de acordo com a vontade do indivíduo. Contração rápida e brusca. Por exemplo, músculos esqueléticos. Então, quando a gente vai fazer qualquer movimento voluntário, ou seja, que é conforme a nossa vontade, movimentos de se alongar, erguer coisas, puxar coisas, enfim. Então, qualquer movimento que a gente executa, levantar, sentar, enfim, as atividades do dia a dia, sair de casa e pegar ônibus, enfim, tudo que a gente realiza de movimentos que é da nossa vontade executar. Então, nós queremos, nós precisamos, a gente quer caminhar, a gente quer correr, a gente quer subir, descer a escada, quer sair de casa, quer levantar da cama, quer, enfim, movimentos voluntários que obedecem, né, de certa forma, o nosso comando, a nossa vontade. Então, a gente consegue realizar, tá? Então, entre eles, principalmente os músculos esqueléticos, são os que respondem ao nosso comando de movimento, que é a nossa vontade, ou seja, voluntário. E também nós temos os músculos involuntários, ou seja, os músculos que são comandados pelo sistema nervoso autônomo, os quais não requerem a vontade do indivíduo. Então, ou seja, no caso da musculatura esquelética, envolve os espasmos musculares, que são essas contrações involuntárias, né? Ou seja, cãibras também. Então, as cãibras ocorrem de uma forma involuntária, a gente não programa que as cãibras estarão ocorrendo. Então, elas simplesmente acontecem, às vezes, no meio do treino, no meio do exercício, ou às vezes no meio de uma atividade do dia a dia, mesmo quando está sentado, dirigindo, pode acontecer a qualquer momento as câimbras musculares, né? Então, são movimentos involuntários, tá? Considerando que o tônus muscular é responsável por manter a rigidez muscular em estado de relaxamento, certo? Considerando que o tônus muscular sempre vai agir juntamente com o sistema nervoso, através do comando de movimento pelas unidades motoras, então ele também pode apresentar algumas alterações podem muitas vezes ser decorrentes de alterações neurológicas, que é o caso das alterações de tônus, tá? Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre as alterações da musculatura e sobre as alterações do tônus muscular, que tem uma diferença entre musculatura e tônus, tá? Então, vamos ver algumas dessas alterações que podem ocorrer. A primeira delas é a atrofia, ou seja, hipotrofia. O que que é atrofia? Atrofia é a diminuição do tamanho da célula muscular. Quando o número suficiente de células passa por essa adaptação ou redução do tamanho, todo órgão do tecido também diminui de tamanho. Então, assim, no caso da atrofia muscular, ela acaba tendo, como vocês podem observar aqui nessa imagem, um encurtamento da musculatura, essa diminuição do tamanho da célula muscular. O que que leva a isso? O envelhecimento, como eu comentei com vocês, né? Então, a partir dos 40 anos, a gente já começa a perder massa muscular, por isso a importância de realizar exercícios de fortalecimento, né? Principalmente a partir dos 40 anos, para que a gente não chegue na idade sênior, né, que seria a partir dos 60, 70 anos, 80 anos, com essa diminuição da musculatura. Então, assim, como vocês podem olhar aqui nessa imagem, com certeza é um senhor, né, um idoso, né, aparentemente, pela perda de massa muscular, aparenta ter acima de 80 anos, né, na faixa dos 80 anos, e com certeza é um idoso que ou, né, pode estar tendo essa perda por alguma alteração neurológica, que é o caso do Alzheimer, por exemplo, né? Então, o Alzheimer, ele gera essa atrofia devido a alterações neurológicas no estágio 2, a partir do estágio 2 do Alzheimer, né? Mas também pode não ter Alzheimer e simplesmente ter desenvolvido atrofia a partir da perda da perda da massa muscular, né? Então, de novo, a importância de continuar realizando exercícios de fortalecimento mesmo no envelhecimento. Então, é muito, muito, muito importante estimular os idosos a manter os exercícios de fortalecimento. Então, isso é atrofia, quando tem essa perda
da célula muscular, da massa muscular. Uma diminuição que acaba atrofiando a musculatura, né? Diminuindo a força e o tamanho, a estrutura da massa. Já a hipertrofia já é o contrário. Então, a hipertrofia é o aumento do tamanho das células, com consequente aumento do órgão ou tecido. Trata-se de uma resposta adaptativa da célula a estímulos mecânicos ou hormonais. Então, assim, ao contrário da atrofia, que o músculo ele já vai ficando cada vez mais fininho e vai perdendo a massa devido à falta de movimento, já a hipertrofia é o contrário, que é o que muitos buscam nas academias, né? Que é esse aumento de massa muscular. Então, aumento, ou seja, eu gero estímulo de contração, 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 aumento do tônus, aumento da atrofia muscular. Então, acaba tendo uma hipertrofia muscular, que acaba gerando esse aumento de tensão muscular, tá? Né? Enfim, devido ao exercício de fortalecimento. Então, super, super, super importante realizar os exercícios de fortalecimento. Então, assim, pessoal, a hipertrofia e atrofia, só revisando aqui com vocês. Tudo que fala de atrofia ou hipertrofia tem a ver com a perda ou ganho de massa muscular, beleza? Falar um pouquinho sobre as alterações em relação ao tônus. Lembra que eu acabei de mostrar para vocês o que seria o tônus? Então, lembrando que o tônus é o que é responsável pelos movimentos voluntários ou involuntários, tá? Então, aí já tem interferência do sistema neurológico, diferente da atrofia e da hipertrofia, que não tem necessariamente essa alteração. Mas já a hipotonia e a hipertonia, como são alterações de tônus, então o tônus tem relação direta com o sistema neurológico, tá? Então, quais alterações que causam hipotonia e quais alterações que causam hipertonia? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Hipotonia, diminuição do tônus muscular, que faz com que os músculos estejam excessivamente relaxados, podendo provocar sintomas como problemas posturais, aumento da flexibilidade articular e, quando grave, dificuldade para respirar ou engolir. Então, a hipotonia, pessoal, é essa por ser hipo, tudo que é hipo é abaixo, né? Hipotensão arterial é a tensão arterial que está abaixo do normal. Hipotireoidismo, a tireoide que está funcionando abaixo do normal. Hipotonia, então, o tônus muscular está baixo. Então, praticamente não tem um funcionamento adequado desse tônus muscular, gerando a fraqueza muscular, né? E se tem fraqueza muscular, é fraqueza muscular global, ou seja, em todos os músculos, tanto os músculos esqueléticos como os músculos internos, né? Que são os músculos dos órgãos, dentre eles respiração e deglutição. Então, assim, aqui é um exemplo, né, que acontece muito, que acontece, né, frequente em crianças que nascem com síndrome de Down. Então, por isso que quando a criança, né, é diagnosticada com síndrome de Down, imediatamente ela precisa de um acompanhamento de vários profissionais, dentre eles fisioterapeuta e fonoaudiólogo, né, terapeuta ocupacional, dentre outros, mas principalmente fisioterapeuta e fonoaudiólogo, para trabalhar com essa criança essa hipotonia, ou seja, promover fortalecimento muscular para que ela consiga caminhar, para que ela consiga fechar a boquinha, né? Porque como ela vai ter essa hipotonia, então uma das coisas que a gente observa na criança, no bebê que tem síndrome de Down, é a boquinha, né? A boquinha sempre vai estar aberta. Então, aí vem a importância também da atuação da fonoaudióloga desde bebê, tá? Então, a hipotonia é muito comum, é uma das coisas que precisa ser tratada em, né, crianças com síndrome de Down. Mas lembrando que quando essa criança cresce com o acompanhamento de vários profissionais, ela pode sim desenvolver uma força muscular dentro do normal. Então, a hipertonia aí já é o contrário da hipotonia, tá? Então, a hipotonia é quando não tem nenhuma tensão muscular, acaba sendo um relaxamento muscular excessivo, né? Que é o exemplo das crianças com síndrome de Down. E
Aí tem o oposto também, que é o que ocorre a hipertonia. Então, a hipertonia é o excesso de contração, né? É, ou seja, tensão muscular exagerada por alterações neurológicas também, né? Que acaba tendo espasticidade, que são tremores involuntários, ou uma rigidez muscular. Aí, nesse caso, acaba sendo mais comum ocorrer em crianças com paralisia cerebral. Resumindo, pessoal, nessa aula a gente aprendeu que o tecido muscular constitui a metade do peso do nosso corpo e a maior parte da forma do corpo está relacionada aos numerosos músculos presos ao esqueleto. E também pudemos conhecer o músculo cardíaco e os músculos lisos também.